Mateus capítulo 7, versículo 11 ao 17 diz assim: E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus os visitou, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Veja, irmãos, primeiramente, ele foi para esta cidade, mas da onde ele estava vindo já tinha acontecido. Diz que Jesus estava entrando na porta da cidade de Naim, mas ele estava saindo de Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, ele já tinha operado vários milagres. Ele já tinha falado do reino, ele já tinha pregado o reino. E veja o que acontece. Aqui aconteceu um embate, ou um choque, ou um encontro, o que você quiser. Diz que ele sai de Cafarnaum e entra na cidade de Naim. Ao entrar na cidade, estava vindo com ele, primeiro, seus discípulos, aqueles que seguiam. Provavelmente aqueles discípulos já estavam acostumados a ver um milagre acontecer. Você está acostumado a ver milagre acontecer? Aqueles discípulos andou com Jesus e observando, vendo os milagres acontecerem. Jesus sempre teve uma missão, meu irmão. A missão de Jesus é libertação. A missão de Jesus é transformação. Ele vem com os seus discípulos, com uma fé determinada no coração de tudo que já tinha visto, ouvido, falar e fazer. Junto com ele, talvez por querer receber algo, também vem uma multidão. Veja, uma multidão que estava recebendo vida e uma multidão que estava levando a morte. Olha o choque: vida e morte se encontram. Um que estava acostumado com a vida e um jovem, no seu momento crucial, a sua família, de enterrar aquele jovem. Olha o que o diabo fez com esta família. Aqui diz que é uma viúva, a viúva de Naim. Não fala o nome, não fala a família, mas dá ênfase que ela era a viúva de Naim. O importante era que ela se encontrou diante da vida. O importante é que você está se encontrando diante da vida. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa o seu nome, importa que a partir do encontro com a vida, o teu nome é mudado, um novo nome é escrito, uma nova história é escrita, uma nova porta é aberta. Deus começa a abrir e escrever um novo caminho, uma nova trajetória na sua vida e para você, meu irmão. Esse é o Deus que nós servimos. Tem gente que fica procurando coisas, dizendo: olha, mas o que vai acontecer quando você encontra com o Senhor? Vejamos. Aquela mãe sai com seu filho, seu único filho. A Bíblia não relata que ela tinha mais filho. A Bíblia só relata que ela é uma viúva. Automaticamente, se ela é uma viúva,
é porque também ela já fizera esse mesmo trajeto de conduzir o seu marido até o cemitério. Mas quando o marido foi conduzido, não estava ali a presença do Senhor. Agora ela foi abençoada, porque ela encontra-se com a vida. Aquilo que o inimigo queria fazer uma tragédia ou criar uma tragédia para ali. Por quê? Porque a mãe, o filho se encontram com a vida eterna. Se o inimigo pensa em fazer uma tragédia na sua vida, se o inimigo pensa em levantar algo na sua vida, hoje você está se deparando com o dono da vida eterna, com o dono daquele que é real, que é forte. Veja, Satanás faz essa mulher passar novamente pelo mesmo sofrimento. Satanás abre 3 portas para ela passar. Bispo, 3 portas. A primeira porta, a porta da casa dela. Imagina, tiveram que sair com o caixão, com o cortejo, passar pela porta da casa. Segundo, passou pela porta da cidade. Olha, diz a palavra que Jesus entra pela porta da cidade. As cidades daquele tempo não é igual a nossa, era cercada, ela tinha uma muralha, um muro para cercar, e tinha uma porta que era um portão. Jerusalém tem 12 portas, e diz que ela tinha que passar pela porta. O cemitério não podia ficar dentro da cidade, então ela passa. Satanás faz com que ela saia, passe pela porta da casa, passe pela porta da cidade, e vai levar até a porta. Ela tem que passar a porta do cemitério. Ela já tinha passado por aquilo, mas no momento certo, enquanto Satanás estava levando ela para a porta do cemitério, que era a porta da morte, Jesus estava entrando pela porta, trazendo porta de vida e vida eterna, mudança, transformação. Deus quer entrar na sua vida, Deus quer entrar na sua casa, Deus quer entrar na sua família. Deus quer abrir as portas da bênção para você, meu irmão. Veja. E como eu disse, esse Deus tem bênção? Não, olha, ela entrou pela porta da morte, ela estava na porta da morte. Mas o nosso Deus é um Deus de confronto. Aquilo que Satanás queria fazer de tragédia, o Senhor estava fazendo de bênção na vida dela e na vida daquela cidade. Jesus não conhecia aquele moço, não conhecia aquela mulher, mas ele estava com um povo de fé, que já viram os milagres, que já viram os acontecimentos. A sua fé é determinante para o milagre. Mas se você talvez não tenha fé, mas alguém acredita por você, o milagre vai acontecer. Sabe por quê? Deus já abriu as portas do céu. Deus já abriu as comportas do céu para derramar torrentes de água sobre a sua vida, sobre a sua casa. O que precisa haver então? O encontro. Precisa haver o encontro. Quando você encontra e recebe, a bênção é completa na sua vida. Vejamos novamente aqui, olha. Veja. E vendo o Senhor, primeiro, ele entra com a multidão. Ele não andava sozinho. Jesus não andava sozinho. Jesus não andava sozinho, irmão. Mas ele andava com pessoas que queriam receber a palavra. Ele andava com pessoas que queriam ser bênção. Se você olhar humanamente, Pedro, quando ele vai ser preso, Pedro arranca da faca de uma peixeira e corta a orelha de um soldado. Tá bom que depois eles negaram, fugiram, mas naquela hora eles estavam defendendo Jesus. Jesus não andava sozinho. Muitas vezes eles falavam para Jesus: não vai por este lugar, eles querem te matar. Mas Jesus sabia, conhecia todas as coisas.
Sabe o que eu acho interessante, irmão? Que Jesus conhece todas as coisas, que Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso levantar, o nosso andar, Ele conhece o nosso deitar, e Ele quer nos conduzir, e nos conduzir num caminho bom, conduzir num caminho bom. Vamos ver, João 10, 9, olha o que diz. Ele diz assim, Jesus: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e chegará à pastagem. Ele é a porta, irmão. Você está entendendo? Não deixe o inimigo, de maneira nenhuma, dizer assim, olha, vai por essa porta. Não, Jesus está dizendo assim, eu sou a porta, e quem entra por mim, encontrará vida, encontrará descanso, encontrará alegria. E às vezes nós estamos tentando abrir outras portas, e esquecemos da porta que é Jesus, esquecemos que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele encontra aquele esquife, e veja, olha o que diz mais: vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. O que diz a palavra? O que diz a palavra, irmãos? No Salmo 30, versículo 5. Tem como aí pôr Salmo? Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu furor dura a vida eterna. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus disse assim para ela, não chore. Você já chorou o dia inteiro. Você chorou a noite inteira, você velou o seu filho, mas agora está aqui alguém diante de ti que pode mudar a sua história. Pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. Sabe, este versículo aqui eu trago para a minha vida, a parte B dele, ó. O choro pode durar uma noite. Pode acontecer o que acontecer na minha vida. Eu não vou ficar chorando. Eu uso a palavra. Eu não vou ficar lamentando. Ai, por que aconteceu isso? Não, para mim passado é passado. O passado ficou. O que vai valer é o presente e o meu futuro. E o meu futuro está nas mãos do meu Senhor. O Senhor sabe o que é bom para a minha vida. O Senhor sabe o que é bom para a minha casa. Não adianta eu ficar chorando. Ah, aconteceu algo ruim. Não adianta eu ficar chorando. Jesus olha para aquela mãe e diz assim, mãe, você já passou 2 portas, mas a última porta você não vai passar, porque eu estou aqui, e aqui é a porta da vida, aqui é a porta da restauração, aqui é a porta da transformação, aqui é a porta do renovo, aqui é a porta da vida eterna. Pare de chorar. Alguém poderia dizer, como que Ele manda alguém parar de chorar, perdendo o seu único filho, perdendo a provisão? Porque o homem era que cuidava da casa, que mantinha a casa, e ela não tinha mais ninguém. Como aquela mulher ia sobreviver, viver pedindo migalhas? Mas estava o dono da bênção, irmão. Você está aqui porque você adora o dono da bênção. Você está aqui porque você adora aquele que pode mudar a sua vida. Você está aqui porque você está diante daquele que diz assim, eu tenho poder para perdoar os seus pecados. Perdoar os seus pecados, sarar as suas feridas. O que ele está dizendo? Eu tenho autoridade para mudar a sua vida. Ele estava dizendo para aquela mãe, não chores porque a alegria chegou. Não chore porque a transformação chegou. Veio um morto, mas vai sair ressuscitado. Veio paralítico, vai sair andando, curado. Veio coxo, vai andar. Veio cego, vai enxergar. Veio problemático, mas vai sair liberto, porque eu sou o dono da bênção, o dono da vitória. Mas junto com tudo isso é a transformação. É a palavra que transforma, é a palavra que renova, é a palavra que cura. Quando Jesus chegava para abençoar alguém, uma vez ele foi abençoar uma prostituta.
E todo mundo ficou indignado porque ela era prostituta. Jesus chega e diz assim, quando conversa com ela, fala assim, ela estava para ser apedrejada, ele fala assim, ninguém te condenou, nem eu. Levanta, vai embora, mas não peques mais. Sai do pecado. Abandona o pecado. Abandona as coisas ruins. Abandona o que não presta. Evangelho, irmão, é confrontamento. O Evangelho tem que confrontar a nossa vida. Se nós não formos confrontados com o Evangelho, como nós vamos entrar no céu? No céu entra, olha o que entra no céu. Fala para o seu irmão, olha o que entra no céu, irmão. Lavado. Se é lavado, tem que ser limpo, amém ou não? Lavado e remido pelo sangue de Jesus. Lavado, não é sujo. Sujo é pecado. No céu não entra pecado, irmão. No céu entra pessoas transformadas. E por isso que a palavra tem que nos confrontar. Por isso que a palavra tem que nos mudar, nos moldar segundo os moldes do Senhor, da palavra. Porque nós estamos caminhando, nós não somos deste mundo, nós estamos caminhando para uma outra dimensão. Qual é a dimensão? A dimensão do reino, a dimensão do Pai, a dimensão do Filho, a dimensão do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos convence de todos os nossos caminhos errados, mas precisamos querer mudar. Se você sabe que falar mentira é pecado, para que eu vou mentir? Inventar é errado, por que eu vou inventar? Aquela mulher se para diante do dono da vida, e ele diz assim, não chora mais. E ele não toca no cadáver. Por que ele não toca no cadáver? Por que ele não põe a mão na pessoa lá? Falei assim, por que Jesus não pôs a mão no cadáver, na pessoa? Você é conhecedor. Porque ele era imundo. Ele estava morto. Na doutrina deles, dos ensinamentos deles, ele não poderia colocar a mão no cadáver. Não é igual a nós, não, hoje. Então, quem está morto, a gente quer que orar para ele ressuscitar. Ressuscita, ressuscita. Faz até boca a boca no morto lá. E não. E se ele ressuscitar? Ela deu risada. Eu podia falar outra coisa para você dar uma risada mais funda ainda, mas vou ficar quieto. Mas é verdade, porque não é a nossa cultura. Mas a cultura dele, Jesus não podia tocar no cadáver. Então ele toca no caixão. Eu quero dizer para você que Jesus não precisa tocar em nada. Basta uma palavra. Basta um olhar. Basta um desejar. Basta você simplesmente olhar para a cruz. Basta simplesmente você olhar para ele e dizer, Senhor, eu preciso, eu necessito, eu desejo a tua presença. Ele toca no caixão, e a hora que ele toca, imagine o susto, não daqueles que já andavam com Jesus. Olha lá, irmão, aquele que anda com Jesus não assusta, aquele que anda com Jesus não fica assim, não, porque já está acostumado a ver o milagre, já está acostumado a ver a transformação. Os discípulos já estavam acostumados a ver os milagres, os discípulos já estavam acostumados a ver o que Jesus fazia. Lázaro ressuscitou, quantos mais? Cegos enxergaram, paralíticos andaram, os discípulos já estavam acostumados. Quando Jesus para diante do caixão, do esquife, do morto, os seus discípulos já poderiam dizer assim, Cido, olha aqui para mim, Cido, os discípulos poderiam dizer assim, vai acontecer, está entendendo? Diga aí, vai acontecer, porque o dono da bênção está aqui. Vai acontecer o milagre na sua vida, vai acontecer a libertação na sua família, vai acontecer a libertação, porque Deus está aqui neste lugar.
Você pode aplaudir? Não era nada fora do normal para eles. Quando ele fala assim, não chores, já criou uma expectativa. Por isso que quando alguém fala assim para você, vem cá que eu quero orar para você, crie expectativa. Crie expectativa de receber aquilo que você precisa. Sabe aonde eu venço as minhas batalhas? Na oração. Eu crio expectativa na minha oração, na minha mente. Eu chamo a minha mente a palavra, e quando eu chamo a palavra na minha mente, eu começo a pregar para mim mesmo, dizendo: a palavra do Senhor diz assim, como eu disse, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. 2 Coríntios 5,17, o que diz? Tem aí? Olha lá. E assim, se alguém está em quem? Em Cristo. Você está em Cristo? O que você se torna? Então dança aí a mão. Nova criatura sou, nova criatura sou. Acabou. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se começa a fazer novo na minha vida. Jesus estava dizendo para aquele moço: chegou a tua hora, chegou a tua vez, chegou a tua casa, chegou o teu momento. Jesus está dizendo hoje, ou melhor, a palavra está dizendo hoje para você: chegou a tua hora, chegou o teu momento. Eu estou aqui, a palavra está aqui para te libertar, para te transformar, para te renovar. Basta você querer. Quem quer? Quem quer, diga glória a Deus. Eu quero. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso da tua palavra. A tua palavra é a presença. Eu preciso da tua presença na minha vida. Nós fomos aí com um grupo aí. Eu fui carregado, né? Não, eu fui porque quis. Fui com um grupo passear sexta e ontem. Em todos os momentos que eu estava ali naquele lugar, a minha mente estava glorificando a Deus. Em todos os momentos eu abria a minha boca, fazia vídeo dizendo assim: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é tremendo, como o Senhor é tremendo, como o Senhor é maravilhoso. Você sabe agradecer a Deus por tudo aquilo que você tem passado? Então veja, nós somos nova criatura. Outra coisa, Joel 2,25, olha o que diz. Jesus sabia, quando ele encontra com aquela mulher, Jesus sabia quem ele era, o Deus que ele era, as coisas que ele fazia. Nós também precisamos saber, olha o que ele diz lá: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, devorador, o destruidor, o meu grande exército que eu enviei contra vocês. Este grande exército que eu enviei. O que Jesus está falando para ela? Jesus está dizendo assim: você acredita em mim? Eu vou restituir. Eu vou restituir. Tem pessoas que dizem assim: eu perdi o serviço. E daí? Você crê em Deus? Ele vai restituir algo melhor para você. Ah, fulano largou de mim. Tem pessoas que vem na igreja, começa a namorar, o fulano larga, sai da igreja. Meu Deus do céu, eu estava noivo 5 anos para casar, larguei e não saí da igreja. Como é que pode? Aonde que está a fé? Aonde que está a confiança? Quem é o teu Deus? Eu caí de 7,20 metros, quebrei minha coluna em 3 lugares. O médico falou assim: não vai andar mais. O médico não é Deus. E aí? A hora que Deus falar é uma coisa, meu irmão. Ele diz: eu vou restituir. Eu sou a vida. Eu sou a porta.
E o teu choro só pode durar uma noite, mas a tua alegria vem pela manhã. Ó, veja agora, a palavra, a bênção já é tua, mas tem um caminho. Nova criatura eu sou, eu largo as coisas velhas. As coisas velhas o quê? Eu deixo de acreditar. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que não crê, tem pessoas que procuram fazer aquilo que as pessoas lá fora fazem. Olha o que o apóstolo Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos. Não aceita, com o mundo não é o que está lá fora, são as pessoas. Tem gente que anda com pessoas pior do que ele. Imagine se eu começar a andar com alguém que diz que é crente, meia boca, mas ele bebe um pouquinho, dá uma cigadinha, faz alguma coisinha, e eu vou convivendo. E às vezes a pessoa está até na igreja, dizimista, levanta a mão, aí você fala assim: olha lá, olha para mim. Você já ouviu falar na Bíblia, que na Bíblia tem joio? Quem já ouviu falar? E o joio fica no meio do trigo? O joio parece trigo, o joio é igual trigo, e ele está no nosso meio. Aí você começa a andar com aquela pessoa, automaticamente você vai praticar aquilo que aquela pessoa pratica. Seu pastor, sabe o que seu pastor procura fazer? Andar com pessoas melhor do que ele. Procurar pessoas melhor do que eu. Eu procuro ir atrás de pastores que são verdadeiros fogo. Pastores que realmente, e outro que tem compromisso com o seu pastor, com a sua igreja. Não é esses pastorzinhos babaca não, que fica na internet, que convence as pessoas, não vive nem o que ele prega, ele não vive. E tem gente que vai. Não, irmãos. Eu, quando eu me converti, escuta isso que eu vou falar para você. Faz 53 anos que eu me converti. Quando eu me converti, o meu pastor falou uma coisa para mim: pedra que não se quieta, não cria limbo e nem raiz. A gente tem que ter raiz. Nós temos que ter morada. Nós temos que ter determinação. Nós temos que ter objetivo naquilo que Deus tem para nós. Não é hoje eu vou aqui, hoje eu vou ali, não. É aonde Deus colocou você, tenha raiz. Determina sobre a sua vida. Vitórias. Tem um monte de gente lá fora precisando de Jesus. Tem um monte de gente precisando encontrar a porta, e você é o condutor hoje. Hoje Deus quer trabalhar na sua vida, na sua casa, na sua família, te libertando, te transformando. Amém? Que o Senhor possa falar no teu coração, na tua vida.